Bem, amigos, e agora no Direito e Cidadania, estamos recebendo o Dr. Fábio Mota, advogado previdenciário, especialista na área, um amigo lá de Praia Grande. Bem-vindo ao Direito e Cidadania. Obrigado, Walter. Prazer estar aqui no programa Direito e Cidadania e agradeço o convite, é um grande prazer. Sabe que o programa é feito sem juridiquês, né? Quando a gente fala alguns temas, as pessoas ficam achando que é uma coisa complexa e explicando fica mais fácil, né, Fábio? A gente sabe que você atua em várias regiões, inclusive em outros estados, né? Sim. Porque é um tema tão polêmico, é um tema tão difícil, né? Que quando a pessoa pensa que está sabendo como vai se aposentar, o governo vem e muda tudo novamente, que é o tema que está em pauta agora, é o desaposentação. Quer dizer, um tema que as pessoas ficam aí na dúvida. O que eu faço? É por aí que acontece lá no teu escritório, né? É verdade, né? A legislação, não só a previdenciária, mas a legislação brasileira em geral, toda hora está mudando, né? Por isso que os operadores de direito têm que estar sempre se atualizando, fazendo curso, estudando as decisões dos tribunais, jurisprudência recente, porque uma coisa que tem um entendimento hoje, pode ser que daqui a um ano já tenha mudado, né? Por exemplo, questão de decadência. Então, o direito previdenciário, como qualquer ramo do direito, tem que estar sempre se mantendo atualizado. Fábio, uma coisa que acontecia muito era isso, né? A pessoa se aposentava e as pessoas convidavam para trabalhar achando que não tinham mais que pagar nada, né? A pessoa podia trabalhar na informalidade. E felizmente as coisas mudaram, né? Porque não é justo, às vezes a pessoa está com uma vida ativa ainda, ela quer continuar trabalhando, ela aposentou e ela quer voltar à atividade. É isso que seria a desaposentação, né? Na verdade, a questão da desaposentação é que mesmo a pessoa aposentada, né, sabe que por conta do fator previdenciário, a pessoa trabalha, está nativa, recebe por volta de R$3.000. Aí ela vai se aposentar, cai no fator previdenciário, né, terrível, e a renda familiar dela cai também, porque ela não vai receber o que exatamente ele tinha renda mensal na atividade. Com a incidência do fator, cai aí cerca de 30%, 40%, ou seja, o poder econômico do trabalhador diminui. E aí o que acontece? Ele acaba voltando ao mercado de trabalho, né? Porque só com o dinheiro da aposentadoria ele não tem como sustentar a família. Então ele acaba voltando ao mercado de trabalho e com isso, obrigatoriamente, ele contribui para o INSS. Porque não é uma opção contribuir ou não depois de aposentado. Se trabalha, é registrado, regime CLT, ele obrigatoriamente tem que contribuir. E a questão é, ele contribui e não tem nenhuma contraprestação por parte da Previdência. Ou seja, ele somente paga, não tem nenhum benefício. Então, foi aí que um dos motivos que surgiu a tese da desaposentadoria, também chamada de desaposentação. Perfeito. E já tem julgamentos, né, Fábio? Já tem no STJ, quer dizer, favorável a essa questão, né, tão discutida, e agora parece estar aguardando no STF, né, nos o ano passado teve duas decisões importantes, né, no âmbito do STJ, ambas decisões em sede de recurso repetitivo, ou seja, recurso repetitivo, né, para o telespectador que está em casa entender, é quando o STJ, o Tribunal Superior, ele forma um entendimento e para todos os casos análogos que chegarem no tribunal, vai ser mantida aquela mesma decisão. Por isso que chama sede de recurso repetitivo. Então, na primeira decisão que teve ano passado, eles julgaram a favor dos segurados. Foi uma decisão por 7-0, né? Uma decisão unânime, dizendo que o aposentado tem sim o direito de renunciar ao benefício atual, até porque é um direito disponível, né? Um direito patrimonial, ou seja, ele pode dispor. Então, o STJ entendeu que o trabalhador ele pode renunciar ao atual benefício e computar os valores de salários de contribuições posteriores, né, vertidos ao INSS, ou seja, aqueles que ele pagou depois de aposentado. Então, foi uma importante decisão no âmbito do STJ e posteriormente veio a discussão também, que foi decidida pela primeira sessão do STJ, a questão da decadência. Ou seja, tem o artigo 103, né, da Lei Previdenciária, que o prazo para uma revisão de benefício é de 10 anos. Só que no caso da desaposentação, não se enquadra nesse artigo. Por quê? Porque não é um pedido de revisão. Na verdade, o trabalhador ele pede a renúncia, né? Ele renuncia ao atual benefício para pedir um novo mais vantajoso. Então, o STJ também decidiu, também de forma unânime, por 8-0 nesse caso,
que o pedido para desaposentação não tem prazo não segue prazo decadencial, ou seja, não tem um tempo, né, para ele pedir. Quando ele quiser, ele pode fazer o pedido da desaposentação. Se vingar isso no STF, Fábio, o que pode acontecer? Vamos supor, a pessoa às vezes se aposentou de uma forma parcial, acontece, a pessoa pede antes da data, e ela volta a trabalhar, ela pode aí renunciar àquele pedido que ela já existia, conseguir uma aposentadoria integral, seria isso também? Então, a tese é essa, né? Para a maioria dos casos, por exemplo, o trabalhador se aposentou com 30 anos, aí continuou trabalhando mais 5, 6, 7 anos. Então ele quer pedir uma aposentadoria integral, né? Um benefício mais vantajoso. Mas como bem salientou, quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é uma tese referendada ou uma causa ganha, como o pessoal gosta de falar. Ah, doutor, se eu entrar eu vou ganhar. Não, vai ganhar, isso vai depender da decisão final do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, né? E isso envolve matéria constitucional. Então, quem vai decidir se de fato o trabalhador tem o direito de renunciar à aposentadoria para obtenção de uma mais vantajosa vai ser o Supremo Tribunal Federal. O julgamento está previsto para março agora desse ano. Não é uma coisa certa, né? Porque eles fazem uma previsão, depois muda. Sim. Então, a tendência é que seja julgada ainda em 2014 a questão da desaposentação. E outra coisa, né, Fábio? É importante que a pessoa ingresse com a ação, né? Porque se realmente tiver sucesso, ela já está com um caminho na frente também, né, Fábio? O importante de ingressar com uma ação da desaposentação é que, quanto mais tempo, né, em caso de vitória, né, no STF, quanto mais tempo ele já tem uma ação distribuída no âmbito do judiciário, mais direito aos retroativos ele vai ter. Por quê? Porque como é uma ação de renúncia, não conta aqueles retroativos dos últimos 5 anos, geralmente pagos em ações revisionais. Por quê? O termo inicial é o momento da renúncia, e o momento da renúncia é a distribuição do processo no judiciário. Ou seja, a diferença entre o benefício atual e o novo pleiteado só começa a contar da data que ele distribui a ação. Então, por exemplo, o segurado tem uma ação já desde 2009 encaminhada, o STF decidindo favorável, ele vai ter muito mais direito aos retroativos, ao passo daqueles que ficam aguardando o STF decidir se vai ser viável ou não. Mas também existe a questão da cautela, né? Porque pode ser que ele ingresse com uma ação e também não ganhe. Obrigado, Fábio. Obrigado mesmo, viu? Valeu, eu que agradeço. E a você, Direito e Cidadania, vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.